Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Legislativo, nosso ponto de encontro que deixa você informado de tudo o que acontece na Câmara e na nossa cidade. Hoje vamos te mostrar detalhes de um projeto aprovado que incentiva a implantação das chamadas salas de afeto nos comércios da cidade. Esses locais são áreas preparadas para acolher e acalmar autistas. E amanhã termina o prazo para tirar o primeiro título ou regularizar pendências eleitorais. Temos um recado para os jovens. Falando em jovens, aumentou o número de pessoas de 18 a 24 anos com pressão alta. A gente vai alertar sobre os riscos, viu? Ainda tem detalhes do projeto que autoriza a Prefeitura a realizar uma maratona de artes marciais em São José. Ou seja, tem muita notícia, então continua com a gente. E como a gente falou, um projeto aprovado na Câmara com foco na inclusão vai incentivar os comércios de São José dos Campos a instalarem as chamadas Calm Zones para acolher autistas. Assinada pelos vereadores Fernando Petit, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia, o objetivo da proposta é garantir que a cidade tenha mais espaços voltados para os autistas. Alguns comércios já aderiram à ideia. A Camila é mãe atípica. O Henrique, filho dela, é autista. Hoje a família consegue passear em shoppings e outros locais movimentados, mas essa conquista exigiu uma adaptação ao longo dos anos para evitar a desregulação sensorial, desencadeada em pessoas no espectro pela dificuldade em processar estímulos. No começo, até para a gente, enquanto pais, era difícil entender exatamente o que era o principal gatilho para ele, né? Hoje a gente sabe que o barulho é um fator importante, então a gente toma bastante cuidado com isso, continua os treinamentos, continua todas as intervenções para ele se adaptar à questão do barulho. Às vezes usa abafador, às vezes usa fone com música, que é uma coisa que também traz uma calma para ele, mas foi uma crescente. Mas quando ele era menorzinho, a gente passou já por várias situações, às vezes constrangedoras, situações difíceis. Pessoas no espectro autista são mais sensíveis ao excesso de estímulos. Nesse tipo de situação, o acolhimento é essencial. Por isso, a Câmara de São José aprovou um projeto de autoria do vereador Fernando Petit, também assinado pelos parlamentares Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia, que incentiva e regulamenta a instalação das salas de afeto em shoppings, mercados, ginásios ou estabelecimentos similares, públicos ou privados. Esses espaços são destinados a tranquilizar crianças, adolescentes e adultos autistas. O autista está a passeio, você faz com que a família também sabe que vai sair para um local que vai ser recebido bem, né? Um espaço está pensando na inclusão, e você faz com que esse passeio fique mais harmonioso, né? Porque se acontecer alguma crise com o autista, ele tem esse espaço destinado somente a ele, né? O texto foi elaborado em apoio às 2.443 pessoas acompanhadas pela Rede de Inclusão ao Autista na cidade. O projeto especifica que as salas devem atender protocolos para promover um ambiente seguro, tranquilo e acolhedor, oferecendo suporte para a regulação sensorial. Quando você pensa na inclusão, primeiramente você pensa em receber bem, né? Tanto o autista como seus familiares. Segundo, você quebra um pouco o preconceito, né? Tem muitas pessoas ainda que são preconceituosas por não ter convivência, por não saber a importância. Então, quando ele começa a enxergar mais autistas ou crianças com deficiência no seu redor, ele aprende um pouco de que tem que respeitar, né? Você tem que respeitar as diferenças. Seguindo essas diretrizes, neste shopping de São José, todos os elementos da sala foram planejados para criar uma sensação de conforto e tranquilidade. O conceito dela é trazer o efeito da natureza, junto com o efeito também algo ser minimalista. Então, quando a criança está em crise, ela precisa mais ter um momento de reclusão. Então, por isso que a sala até é fechada, principalmente no momento de crise, quando a gente faz o atendimento e dá o apoio para o cliente, eles entendem isso aqui como um momento encantador, né? Neste outro shopping, a sala também é aliada da inclusão. E ela deve servir como um apoio, não como destino. No caso do autismo, a sala ela é um suporte. O objetivo é que o cliente venha, passeie, utilize as áreas comuns convencionais do shopping e tenha a segurança de ter esse espaço para uma necessidade. Mas aqui não é um lugar que a gente chama de destino. Não é uma área de lazer focada no público autista, e sim é uma área de suporte e apoio para momentos de crise. Além da disponibilização dos espaços, um treinamento oferecido pela
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão colabora com a inclusão. Geralmente são encontros de conscientização, de sensibilização, que falam um pouquinho mais sobre a deficiência, né? Sobre as atitudes inclusivas, como eu posso ajudar, como eu posso acolher, né? Para que eles identifiquem as pessoas que realmente necessitam desse tipo de ajuda para o direcionamento para as salas. Então é momento de aprendizado, de tirar dúvida e outras coisas que a gente aborda assim como momentos de sensibilização, sentindo na pele, o que faz as pessoas enriquecerem um pouquinho mais sobre a deficiência. Para Camila, o espaço proporciona um conforto para pessoas no espectro e a ideia deve ser expandida para incluir cada vez mais. O ideal é que, na grande parte dos ambientes sociais e comerciais, que isso esteja disponível. Porque eu acrescento aqui, a gente está falando de pessoas que frequentam, mas a gente tem que lembrar que os autistas eles crescem e eles podem trabalhar nesses lugares, eles também precisam de um momento de regulação sensorial. Então, muitas vezes você vai ter funcionários de um supermercado que podem ser autistas e que vão ter a necessidade de usar uma sala dessas. Então, se é um supermercado que está dentro de um shopping que tem sala de regulação, ótimo. Mas por que não outros ambientes como supermercados, grandes lojas, né? Então, a gente tem o calçadão, o centro, a gente tem outros pontos que poderiam oferecer esse tipo de serviço para as famílias atípicas. E da inclusão a gente segue para o mercado de trabalho, vamos para aquela hora boa do jornal, em hora de mostrar as oportunidades aqui no boletim, e vamos ver quais vagas de emprego estão abertas aqui na cidade? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de motorista, analista contábil, analista de planejamento financeiro, aplicador de asfalto, assistente de compras, assistente de contadoria fiscal, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de mesa, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar financeiro, babá, caldeireiro montador, camareira de hotel, caseiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheira, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista 2, empregado doméstico, encanador, funileiro de automóveis, gerente de vendas, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, montador, montador de móveis, motorista carreteiro, operador de centro de controle, operador de máquinas de fabricação de salgados, operador de telemarketing, orientador socioeducativo, pedreiro, pintor de obras, pintor de paredes, pintor de veículos, recenseador, serralheiro, soldador, supervisor de telemarketing e atendimento, técnico de manutenção elétrica, torneiro mecânico, trabalhador de fabricação de sorvetes, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E terça-feira a gente também fala de saúde aqui no Boletim. São pílulas de informação para a gente mudar hábitos e prevenir doenças. E vamos ver a dica que um dos nossos especialistas parceiros preparou para a gente? Olá, eu sou Helena Prone, ginecologista, e eu vou dar dicas sobre métodos contraceptivos no pós-parto. A mulher no pós-parto não deve descuidar da sua contracepção, garantindo um intervalo entre os partos adequado. Para isso, existem alguns métodos contraceptivos disponíveis e outros que são contraindicados. Nos primeiros 6 meses, a mulher que amamenta não deve utilizar métodos com estrogênio. Então, ela tem disponível os seguintes métodos: DIU, seja ele hormonal ou sem hormônio, Implanon, que é aquele dispositivo inserido no braço, pílula só com progesterona ou a injeção trimestral com progesterona. Também podem ser utilizados os métodos de barreira, preservativo, diafragma e a própria amamentação exclusiva, mas são métodos com menor eficácia do que os hormonais e os DIUs. Não deixem de conversar com o seu ginecologista sobre a sua contracepção no pós-parto para programar adequadamente o intervalo das suas gestações.
E ainda no tema da saúde, atenção jovens. Segundo o Ministério da Saúde, cresceu o diagnóstico de pressão alta na população entre 18 e 24 anos. Isso acende um alerta sobre a importância dos exames preventivos e do cuidado ao longo da vida, já que a pressão alta pode levar a derrames e infartos. A consciência é tão importante que São José dos Campos ganhou até uma ação sobre o tema e a Câmara aprovou projetos na área. Medir a pressão deveria ser um ato bem frequente na vida de todos, mas infelizmente nem sempre é assim que acontece. Manter a pressão no nível considerado bom pelos médicos pode ajudar a evitar diversos outros problemas maiores. Hipertensão é uma doença crônica, em que a gente tem elevação dos níveis de pressão arterial acima de 140/90, ou como as pessoas melhor conhecem, 14/9, e ela está relacionada a muitas outras doenças cardiovasculares. O fato de ter hipertensão não tratada pode levar a muitas doenças cardíacas. Por isso, prevenir e tratar hipertensão é fundamental para que a gente tenha uma longevidade numa vida futura saudável. Por isso, algumas pessoas aproveitaram essa ação em um shopping da cidade para aferir a pressão e saber como estava a saúde. Tem que cuidar da saúde, né? E a pressão, né, se estiver muito alta, pode trazer vários problemas. E como eu tenho um problema de pressão, eu tenho que fazer acompanhamento. Fundamental a gente fazer uma prevenção, fazer uma análise corriqueira de como está a nossa saúde. Até porque, por exemplo, no meu caso, eu com 55 anos, faz-se necessário um check-up desse pelo menos uma vez no ano, né? A hipertensão pode ser silenciosa. Então, primeiro que o paciente pode não sentir nada. Se ele não aferir a pressão, ele não vai saber que está hipertenso. O segundo ponto é que a gente precisa de 2 medidas de pressão acima de 140/90 em momentos diferentes para dar o diagnóstico de hipertensão. E se em mais de 2 medidas estiver acima de 140/90, sim, o paciente está hipertenso e precisa tomar medidas, tanto farmacológicas, medicamento, quanto não farmacológicas para tratar a hipertensão. Segundo uma pesquisa feita pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, somente 11% dos entrevistados acreditam que a hipertensão é um fator de risco para outras doenças do coração. Segundo a doutora, essa quantia é baixa e acende ainda mais um sinal de alerta. Isso é um dado até alarmante, né? Você pensar que só 11% está preocupado com uma doença que é crônica e que pode gerar tantos problemas como infarto, como AVC, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. Outro ponto de atenção é em relação aos jovens. Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 30% da população brasileira é hipertensa e 5% desse grupo são jovens. De acordo com especialistas, o índice de pressão alta nessa faixa etária está crescendo. A gente está acostumado a pensar em hipertensão só no paciente mais idoso, mas isso não é verdade. Existem pacientes jovens com hipertensão, existe causa genética para isso, então se pai e mãe forem hipertensos, é um alerta para o jovem medir, aferir a pressão e checar com fazer um check-up mesmo com o clínico geral. E, ao mesmo tempo, hábitos de vida estão muito relacionados a isso. Então, uma alimentação saudável, atividade física, vai evitar que o paciente se torne hipertenso. É importante aferir a pressão dos pequenos desde cedo. Os irmãos Ludmila e Enzo estavam passeando pelo shopping quando pararam para fazer a medição. O nível estava dentro do esperado. Mesmo tão jovens, eles têm consciência de que com a pressão não pode dar bobeira. Eu acho que é importante cuidar da saúde. Eu faço esportes e eu como menos. A Câmara tem projetos para conscientizar a população sobre os cuidados com a hipertensão. Um deles criou na cidade a campanha Abril do Coração, que desde 2021 promove ações de prevenção e cuidado a doenças cardiovasculares no mês de abril. Outra ação é o Projeto Caminhar, que busca proporcionar de forma gratuita aos cidadãos atividades físicas específicas para complementar o tratamento de pessoas cardiopatas e hipertensas. Hoje a maior causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. E número 1, o infarto. Mata mais que Covid, mata mais que dengue, mata mais que acidente, mata mais que a AIDS. Então, como que você previne isso? É a prevenção, é noticiando e levando informação para a população, para se alimentar adequadamente, praticar esporte, tomar medicamento corretamente. Então, tendo um mês para você levar essas informações é a melhor maneira da gente poder participar melhor da vida da população.
foco no cuidado com a saúde. A melhor maneira de prevenir a hipertensão está no dia a dia. Algum sintoma que fuja do seu dia a dia, vale a pena ser um alerta e aferir a pressão. É possível aferir no consultório médico de um clínico ou cardiologista, ou na unidade básica de saúde, ou até mesmo numa farmácia é possível aferir para saber como é que está a sua pressão arterial. E a gente continua falando com jovens, viu? Porque amanhã termina o prazo para quem deseja tirar o primeiro título. Isso vale tanto para quem completa 18 anos, aí é obrigado a votar, como para quem tem 16 e 17, mas já quer praticar a democracia aqui no nosso país. E olha só, o voto dos jovens tem sido decisivo nas eleições de todo mundo e por isso no Boletim Entrevista, a Marina Lima vai conversar sobre a importância da participação deles nas eleições. Olá, Boletim Entrevista no ar e hoje eu quero conversar com você que tem ali os seus 16 anos e já pode votar. Você sabia que você pode ajudar a definir o futuro de uma cidade, do estado ou do país? Pois é, a participação jovem na política é super importante. Para falar sobre isso eu estou aqui com a Gil Castilho, consultora política. Bem-vinda, Gil. Obrigada, Marina. A gente sabe, Gil, que os jovens de 16 e 17 podem votar, mas não precisam. Ainda assim, é super importante que eles participem, né? Como é que você avalia essa participação dos jovens que ainda não têm a obrigatoriedade do voto? Olha, isso é importantíssimo, é de vital importância para a democracia, porque, inclusive, o jovem ele tem participado muito das discussões políticas, né? Então, ele está nas redes sociais discutindo, questionando as questões tanto partidárias quanto as questões, né, do que vai acontecer nas eleições de 2024, que são os problemas municipais. E na hora do voto, muitas vezes, ele deixa de votar. Então, assim, essa voz, essa participação, ela é muito importante, não só nas redes sociais, né, não só nas discussões políticas, mas no dia do voto, no dia de ir lá exercer o seu direito de votar. E a partir dos 18 anos já é obrigatório o voto, mas muitas vezes os jovens se encontram no cenário, eu não estou muito interessado nisso, é só justificar o voto, não tem problema. A gente precisa acabar com esse pensamento? Precisa sim, né? Não só na questão dos jovens, mas em todas as faixas etárias. A gente tem visto um índice de abstenção e de votos nulos e brancos aumentando aí ao longo das eleições. Eu me recordo que duas eleições municipais atrás, por exemplo, o Rio de Janeiro elegeu em primeiro lugar o ninguém, né? Então, em primeiro lugar foram brancos, nulos e abstenções, e em segundo lugar a pessoa que exerceu o cargo de prefeito da cidade. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa entender que a democracia é o sistema de governo da maioria. Então, a gente precisa que as pessoas participem. O jovem, ele tem um papel fundamental dentro desse processo. E quais são possíveis iniciativas, até de repente vindas do próprio governo, para incentivar que esses jovens, tanto os que têm voto facultativo quanto os que têm voto obrigatório, para que eles participem mais da política? Eu acredito que é uma somatória de questões. A gente vê, por exemplo, o próprio TSE fazendo campanhas de incentivo ao voto dos jovens, né? A gente vê também campanhas de incentivo à participação das mulheres na política, enfim, tem uma série de campanhas que o próprio TSE já faz. O que acontece, por exemplo, é que eu acho que muitas vezes o jovem não se sente representado. A gente não tem uma participação muito grande de jovens dentro do cenário político. Então também é importante que o jovem que tem mais engajamento participe, que os partidos políticos prestem formação política aos jovens, para que o jovem se sinta melhor representado e, logicamente, vá participar. Mas também participando no processo eleitoral, o jovem também já está inserido dentro da decisão política. Então, assim, são duas coisas, são várias frentes e precisa da participação de todos. Com certeza. E além de ter essa iniciativa para votar, o jovem precisa pesquisar muito antes, né? Exatamente. Hoje em dia não tem desculpa para dizer que não sabe o que o candidato fez, qual é o passado do candidato, quais são as suas propostas, porque a gente tem qualquer informação na palma da mão. Logicamente que tomando cuidado para ter informação de fontes de credibilidade, né? Evitar aí compartilhamento de fake news, mas não tem desculpa. Todo mundo hoje pode, né, na palma da mão, descobrir a vida toda dos candidatos. Então, é muito importante que pesquise em fontes de credibilidade e que exerça o seu papel no dia da eleição. Exatamente. E vou te pedir agora, Gil, para dar um recado para os jovens, ou que ainda não têm o título, ou que já têm, mas não utilizam muito, para que eles se sintam mais incentivados, né, para essa participação. Tá ótimo. Bom, eu queria conversar com você que está em casa, nos assistindo agora,
da importância da participação dos jovens, né? Se você olhar historicamente, as grandes mudanças sociais, elas tiveram participação de jovens de maneira muito intensa. E a eleição, ela é um momento importante, sim. Então, mesmo que você vá para a praia, eu sei que hoje em dia é mais fácil a gente justificar ali, porque você pode fazer do aplicativo, de onde você estiver, mas ir lá votar é muito importante, porque a gente acaba não votando e depois 4 anos passa ali infeliz com os rumos da nossa cidade. E é importante lembrar que as eleições municipais é onde exatamente as políticas públicas estão próximas da gente. Então, votar nas eleições, em todas as eleições são importantes, mas na municipal a gente tem um impacto direto no nosso dia a dia, na nossa vida. Maravilha, Gil. Queria agradecer pela sua presença, pelo esclarecimento. Eu que te agradeço, Marina, agradeço a todos que estiveram assistindo. Obrigada. Muito obrigada. E reforçando o que a Gil disse, essa é uma campanha nossa, né? Então, se você é jovem ou se tem um jovem na família, tá vendo que a pessoa não está se sentindo muito estimulada com a política, é importante que a gente acompanhe e que a gente incentive os jovens. De volta ao estúdio. Nós voltamos a falar agora sobre projetos aprovados para te mostrar uma proposta do vereador Marcão da Academia, que autoriza São José dos Campos a realizar uma maratona de artes marciais aqui em São José. A matéria foi inspirada em um evento que aconteceu aqui na cidade e reuniu diversos atletas para fortalecer e dar visibilidade a diversas modalidades. E esse é o objetivo do projeto, ao tornar o encontro um evento oficial da cidade. Esses são o João e a Gabriela, atletas de wrestling, uma luta bem antiga. Para eles, o esporte ensinou sobre autocontrole, respeito, determinação e muito mais. Uma verdadeira transformação. Na parte do judô, né, eu tive uma grande diferença na escola, na parte de disciplina, né, que você tem que cumprir as metas, tanto na escola quanto no judô, né, e eu sempre queria ter o meu melhor, tanto no judô, tanto na arte marcial, quanto na minha vida particular, né. Posso dizer que a transformação que o esporte, que as lutas, que as artes marciais causam na vida de criança, tirando ela da rua, tirando ela ali, às vezes das mãos do tráfico ou da criminalidade, é muito grande. Você apresenta para ela uma realidade diferente que ela pode viver, pessoas diferentes que ela pode conhecer, coisas novas que elas podem fazer. Os dois são atletas da categoria chamada alto rendimento. O João é da seleção brasileira, tem inúmeros títulos, inclusive no judô, a arte marcial que deu início à carreira. No wrestling, né, a gente não tem a graduação, né, não tem a faixa, mas eu sou campeão brasileiro de judô, sou medalhista nacional, medalhista sul-americano, componho a equipe aqui desde 2014 e desde de lá para cá, né, nossa equipe cresceu bastante. Hoje somos a equipe que mais traz resultados nacionais, internacionais para São José dos Campos, a equipe que mais cresce. Já a Gabriela também tem várias conquistas e entrou para a Marinha graças à luta. O treinamento é diário e exige técnica, muita prática e concentração. A gente tem que estar assistindo vídeos, estar todo o tempo, sabe, aprendendo um pouco do wrestling lá fora, como funciona, até porque, né, a gente vai encarar isso lá fora quando a gente vai. Então, eu acho que é importante também. Para que o incentivo às artes marciais cresça ainda mais, um projeto de lei apresentado pelo vereador Marcão da Academia deve instituir em São José dos Campos uma maratona de artes marciais. O evento foi incluído no calendário oficial da cidade e será uma semana inteira de atividades. Dentro de vários dias vai ser promovido várias atividades voltadas às artes marciais. Então, desde workshop até festivais, né? Inclusão, artes marciais para pessoa com deficiência, artes marciais para criança, para atleta, para idoso. A gente mostrar que ela pode acolher a todos, né? E fomentar cada vez mais, mostrar a importância das artes marciais para a formação do cidadão e para a população que utiliza dessas atividades. A maratona poderá contar com todas as artes marciais, cedidas ou não pela prefeitura. Para o vereador, é importante incluir diversas modalidades para acolher o maior número de atletas e público. Estamos aí no ano olímpico, onde vai apresentar vários atletas do Brasil que vão estar representando diversas modalidades das artes marciais nas Olimpíadas. E quando nós temos atletas de São José que, ou indo ou não para uma Olimpíada, mas são atletas a nível internacional, eles são espelho para nossas crianças, né? E nessa semana da Maratona das Artes Marciais, também esses atletas vão estar fazendo apresentação, vai estar trabalhando junto com as nossas crianças. E é essa a ideia,
fortalecer e fomentar as artes marciais em São José dos Campos. Esse incentivo é visto com bons olhos pela Tamires, coordenadora da equipe de wrestling da cidade. Ela pratica desde os 13 anos e a paixão se transformou em trabalho. A vida dela mudou tanto com a luta que ajudou até na nossa entrevista. Eu tinha muita timidez, o que está acontecendo agora, por exemplo, que é uma entrevista, se fosse com 13 anos, com certeza eu não iria participar. Então hoje eu já consigo ter essa participação, participar mais das coisas, não ter timidez na hora de falar, me posicionar em determinados pontos. Insistência, saber lidar com a derrota, aprender a não desistir, tudo isso é trabalhado no wrestling e nas outras artes marciais. Quem pratica gosta tanto que incentiva a todos a praticarem uma modalidade. Eu sempre indico para todos os amigos meus primos que têm filhos assim, para colocar o filho no esporte. Né? E principalmente em lutas, porque é o que puxa mais vezes, você é do judô, você não precisa necessariamente, tem outras lutas ali e tudo mais, mas de cada uma da sua forma, apresenta a mesma coisa, tem o mesmo benefício do autocontrole, da disciplina e também o benefício social. Para quem vê um derrubando o outro assim e acredita se remeter a uma briga, está completamente enganado. É no tatame que muitas amizades são criadas e muito aprendizado é adquirido. A criança ela aprende, né, o significado do sim, do não, aprende a ter domínio na fala, aprende a ter domínio nas coisas, a ter confiança nela. No contexto geral, você aprende a auto se avaliar e a avaliar o próximo também. E vamos de previsão do tempo, saber como ficam as temperaturas aqui em São José. A gente está enfrentando uma onda de calor, hein? Então será que vão estar altas? Vamos dar uma olhada. Sol e tempo aberto o dia todo nesta terça-feira. Há pouca chance de chuva. A máxima para hoje é de 30 graus e a mínima de 16. Para amanhã, quarta-feira, também não há previsão de chuva. A máxima esperada é de 31 graus e a mínima de 19, com sol sem nuvens desde o amanhecer até o fim da tarde. E tá no fim, pessoal, a gente fica por aqui com o boletim desta terça. E claro, deixo o convite para você acompanhar o boletim amanhã. O horário sempre às 2 horas da tarde. Daqui a pouco tem sessão de câmara, hein? Transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. E transmissão que você também acompanha nas nossas redes sociais, lá no nosso YouTube, o @TV Câmara SJC. E esse é o mesmo endereço do Facebook e do Instagram, que tá aqui na tela. Um grande abraço para você. Tchau!